A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 3, com o tema, a inerrância da Bíblia. Nós vamos estar fazendo aqui a nossa leitura do texto áureo que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A nossa verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. E por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Então nós precisamos entender que estudar a inerrância da Bíblia não é um simples assunto. É um assunto importantíssimo porque é uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica, assim como a doutrina da salvação, assim como a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade. É uma doutrina bíblica que precisa ser tratada, que precisa ser mais ensinada pela igreja. Precisa haver da nossa parte um empenho maior em estudarmos essas coisas, porque devido à sua importância. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 21, também Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao versículo 17. Então, o que é a inerrância da Bíblia? Qual é o conceito de inerrância da Bíblia? É porque ela é a verdade, ela é inerrante porque ela é a verdade. A Bíblia ela é isenta de erros, e tudo que há nela, toda a sua escritura é verdadeira, tudo que ela afirma, todos os aspectos que ela aborda, tanto os aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos, todos os aspectos, todos os temas bíblicos, eles são verdadeiros, Nós não temos licença alguma por parte das Escrituras para que nós venhamos acrescentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa. Nós precisamos pregar, ensinar as Escrituras como ela é, porque é isso que Jesus fez e nos deixou esse exemplo. O termo inerrância como doutrina não tem muito tempo que ela é tratado assim. Lógico que os cristãos sempre levaram a sério a questão da inerrância da Bíblia, porque é o primeiro passo. Se a gente não crê que a Bíblia é inerrante, então qual é então a importância de nós crermos? Qual é a segurança que nós temos para crer de que o que ela diz a respeito de Deus é verdade, o que ela diz sobre o Espírito Santo é verdade, o que ela diz sobre Cristo é verdade, sobre a salvação? Então veja bem, a Bíblia aqui tem que ser entendida, a palavra de Deus tem que ser entendida como inerrante, para que a nossa fé seja uma fé sólida. Mas em 1978, em Chicago, nos Estados Unidos, houve então uma reunião, um concílio internacional, onde 300 teólogos se reuniram do mundo inteiro, e ali eles elaboraram 19 artigos, e eles disseram que a Bíblia é a palavra final ou oficial de Deus. A Bíblia é a palavra oficial de Deus e passou a ser conhecida ou reconhecida pela igreja a inerrância da Bíblia como uma doutrina bíblica bem estruturada, bem organizada e precisa então ser compreendido por nós e levado a sério.
A Bíblia reivindica a sua inerrância, ou seja, ela prova, a própria Bíblia, ela se preocupa em provar a sua inerrância. É só nós olharmos para ela e ver que ela reivindica isso. Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios, no capítulo 30, Provérbios 30, no verso 5, veja o que diz a palavra de Deus aqui em Provérbios 30, no verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam. Então veja bem que a palavra de Deus ela é pura. Se ela é pura, ela é isenta de erros, de contaminações. Samuel, o profeta Samuel, ele assegura que o caminho de Deus é perfeito. Ele diz isso lá em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus, ele é perfeito. Ou seja, como que nós fazemos para seguir o caminho de Deus? Por meio das Escrituras, por meio do seu ensino. Então, isso é uma reivindicação das Escrituras de que a palavra de Deus ela é perfeita. O salmista, no capítulo 19, no versículo 7, e diz que a lei do Senhor é perfeita. O que é a lei de Deus? Dentro do contexto aqui judaico, a lei do Senhor é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, que a Bíblia hebraica ela é dividida em 3 blocos, né? Lei, profetas e escritos. Então, lei aqui corresponde à palavra de Deus. E o salmista diz que a lei do Senhor ela é perfeita, isenta de qualquer tipo de erro. Por que é importante nós estudarmos isso? Volto a dizer, porque a nossa fé depende disso. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então precisamos crer que o Senhor deu a sua palavra, que o Senhor conservou a sua palavra escrita, isenta de qualquer tipo de contaminação. E para fechar aqui esse subtópico, né, que a Bíblia reivindica a sua inerrância, vamos falar do que Jesus afirma, né, sobre as Escrituras, lá em João 17. Ele está orando, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então veja bem que Jesus ele reconhece a Bíblia como a verdade, como a palavra de Deus. Então nós precisamos crer da mesma forma. Não aceite essas ideias de que a Bíblia contém erros, de que a Bíblia precisa de ser reconfigurada, precisa passar, né, por um processo de atualização. E quando eu falo atualização, aqui eu não digo atualização de linguagem, porque a atualização de linguagem às vezes é necessário fazer, mas a forma que eles dizem de uma atualização são uma atualização de conceitos. Então não creia nisso. A palavra de Deus ela é completa, ela é sadia, ela é universal e ela é para todas as gerações. Nós lemos aqui que o Senhor ele prometeu conservar o seu conserto até 1000 gerações. E o conserto de Deus é um único conserto. Deus ele tem apenas um conserto com o seu povo, né? E isso ele vai estender isso por 1000 gerações, ou seja, todas as gerações vão conhecer o mesmo conserto de Deus, a mesma palavra de Deus, porque o Senhor há de conservá-lo. Eu quero falar aqui sobre 2 conceitos que precisam ser entendidos e não podem ser confundidos um conceito com o outro. Primeiro, o conceito da infalibilidade e o outro conceito, o conceito da inerrância. Vamos lá, o conceito da infalibilidade. O que é isso? A Bíblia, ela é infalível, ela há de cumprir todos os seus aspectos. Toda a palavra de Deus ela há de cumprir. Boa parte dela já se cumpriu, mas
outra parte ainda não se cumpriu. E a parte que cumpriu nos assegura de que aquela que não cumpriu há de cumprir, né? Então, infalibilidade bíblica quer dizer de que toda a Bíblia há de cumprir. É o nosso texto áureo que nós lemos no início aqui da nossa aula, que está em Mateus capítulo 5, e o versículo 18, Jesus dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o Senhor está falando aqui de minúcias, ele está falando aqui dos sinais diacríticos. Por que ele está usando os sinais diacríticos hebraicos? Para mostrar que tudo, até os sinais, as letrinhas, tudo há de cumprir, sem deixar cair por terra nada. Nenhuma das suas palavras. Então nós aprendemos que infalibilidade significa a incapacidade de falhar. Todas as profecias bíblicas hão de cumprir exatamente. Então veja bem, a palavra de Deus ela cumpre na vida daquele que crê e na vida daquele que não crê. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será ou está condenado. Então vamos observar esse texto. Como que ele cumpre tanto na vida daquele que crê, como na vida daquele que não crê. Na vida do que crê, ela cumpre mostrando que aquele que creu tem e terá a vida eterna. Isso vai cumprir se você crê nas Escrituras como palavra de Deus. Se você crê em Deus, você é um salvo em Cristo. E como que a palavra de Deus cumpre na vida daquele que não crê? É de que o próprio texto afirma: aquele que não crê está condenado. A condenação é certa. Então, crendo ou não nas Escrituras, ela vai cumprir. O fato de alguém olhar para a Bíblia e desprezar o texto bíblico e desprezar as Escrituras não impede o cumprimento dela. Não impede a ação de Deus, a autoridade de Deus, né? Então veja bem, isso é o conceito de infalibilidade. E o conceito de inerrância? O conceito de inerrância fala do texto, que o texto ele é livre de erros. Não existe nenhum erro no texto sagrado. As limitações dos escritores, que eram homens comuns, como qualquer um, não eram super-homens, eram homens sujeitos às mesmas falhas. Nós falamos aqui na aula passada, Moisés, como por exemplo, um homem que foi usado por Deus para escrever a lei, né? Para escrever o Pentateuco, foi um homem que foi impedido por Deus de entrar na Terra Prometida. Então veja bem, ele era um homem falho, e por isso, por ser falho, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida. Mas o que ele escreveu, ele estando em processo de inspiração divina, ele não transmitiu para o texto as suas falhas, né? O Senhor não permitiu isso acontecer. Então isso é aqui o termo inerrância, o conceito de inerrância. Vamos para o tópico de número 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Então nós vamos tomar um tempo a mais aqui na preservação das Escrituras. Porque não adianta nós apenas crermos que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nós não crermos de que o Senhor conservou a Bíblia durante as gerações, durante os tempos. Precisamos crer de que o Senhor deu a sua palavra e que o Senhor conserva as Escrituras isentas de erros. Mesmo que a Bíblia seja o livro mais perseguido do mundo, o livro que sofreu tantos ataques e sofre até hoje, mas ele
mantém a sua conservação por causa da vontade de Deus, do plano de Deus, do poder de Deus em dar a sua palavra e conservar. Assim como a criação do mundo. O Senhor, Ele fez o mundo, mas Ele não virou as costas, né? Ele criou todas as coisas, mas Ele conserva todas as coisas em funcionamento perfeito. Então, assim também devemos crer que a Bíblia foi dada e também conservada. Os manuscritos autógrafos. O que é manuscritos autógrafos? A palavra manuscrito significa escrito à mão e autógrafos, escrito pela mão do autor original, né? Aquele que o Senhor inspirou de primeira mão. Por exemplo, podemos dizer sobre Moisés. Moisés foi inspirado para escrever o livro de Deus. Então, o que ele escreveu é autógrafo. O que nós temos nas mãos hoje não é mais o autógrafo, mas apógrafos. O que são os apógrafos? São cópias dos originais. Então, quando nós ouvimos alguém falar assim, olha, eu fiz uma pesquisa do original bíblico, ele está falando do original, das línguas originais e das cópias mais antigas. Nós não temos mais nenhum autógrafo. Por que nós não temos? Porque os materiais usados, eles são perecíveis. O papiro, o pergaminho, eles são perecíveis. E eu vejo também que Deus pode ter um plano nisso. Porque o ser humano, ele busca essas coisas originais e tem, de certo modo, um apreço muito forte a essas coisas. O Senhor, ele, por exemplo, ele cuidou em esconder o corpo de Moisés para evitar uma idolatria. Quem sabe? Aqui é uma conjectura, né? Aqui é um pensamento que nós podemos colocar. Será que Deus, de propósito, não tem impedido que tenhamos algum acesso a algum autógrafo, justamente para que esse texto não seja supervalorizado em relação aos outros? Até porque é impossível que o mundo todo tenha acesso ao mesmo autógrafo. Então pensa comigo, como que o mundo todo, todas as pessoas podem ter acesso ao mesmo conteúdo escrito originalmente pelo autor? Isso é impossível. Nós temos hoje cópias e a igreja primitiva usou cópias. E isso é um mandamento divino, o Senhor ordenou isso, nós vamos estar olhando aqui, o Senhor ordenou isso, que aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, o Senhor diz que o Senhor preservaria a sua palavra até 1000 gerações, já disse isso, né? E de Adão até nós não tem 300 gerações. Então o Senhor, ele disse que preservaria o seu conserto, a sua palavra, por 1000 gerações. E Deuteronômio 17, versículo 18, diz o Senhor dizendo para Moisés, explicando que o rei teria por obrigação a fazer um traslado. O que é um traslado? É uma cópia. Vamos olhar aqui, Deuteronômio 17, e no versículo 18 diz o seguinte: e será também que quando se assentar sobre o seu trono, do seu reino, então escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. Que livro é esse que ele está falando, que está diante dos sacerdotes levitas? Ele está falando do autógrafo, ou seja, o escrito original pela mão, pelo próprio punho de Moisés. Então o Senhor está dizendo que quando houvesse reis em Israel, eles teriam a obrigação de fazer uma cópia. E essa cópia, ela é tratada como escritura, é considerada a mesma
altura de autenticidade, de autoridade. Ela tem o mesmo teor de autoridade dos autógrafos. Resumindo, os autógrafos têm a mesma autoridade dos apógrafos. É isso que testifica as Escrituras. Quando Jesus ele ensinava nas sinagogas, o que ele usava? Ele usava um texto original? Não. Ele usava a Septuaginta, que é aquela versão, né? Aquela tradução do hebraico para o grego, que foi feito 250 anos aproximadamente antes de Cristo. Uma versão que os judeus que voltaram do cativeiro se reuniram, 72 deles, eruditos, né, homens preparados, e fizeram essa tradução do hebraico para o grego, e Jesus usava essa tradução, Jesus e os apóstolos. Provavelmente era essa cópia que o eunuco da rainha de Candace também estava lendo no seu carro. Então, como que poderia ter um livro original, né? Os autógrafos poderiam estar ao mesmo tempo em todas as sinagogas? Não, é impossível. Começou a aparecer, depois do cativeiro, várias sinagogas. Isso estendeu até na época de Jesus. Então, como que poderia ter, e eles poderiam ler um texto original? Não tem como. Cada sinagoga tinha a sua cópia, as pessoas poderiam ter acesso a essas cópias, como por exemplo que eu citei aqui, o eunuco, ele tinha aqui uma cópia que ele usava. Nós vamos ver que os bereanos, que foram mais importantes do que na sua conduta cristã, do que os tessalonicenses, né, do que os de Tessalônicas, porque eles observavam, né, eles examinavam as Escrituras a cada dia para ver se aquilo que Paulo ensinava era verdade. Então veja bem, a Bíblia coloca os apógrafos no mesmo patamar de autoridade dos originais, dos autógrafos. Não precisamos ter dúvidas de que hoje nós temos a palavra de Deus em mãos. Então, com relação ao Antigo Testamento, não precisamos ter dúvidas. Todos os livros da Bíblia que Jesus usou e ele considerou como palavra de Deus é o que nós temos, os 39 livros. Não era organizado como nós temos hoje nessa organização, a organização era diferente, mas são os mesmos livros. E Jesus, ele usou todos esses livros e ele citou eles como palavra de Deus. Então, não temos dúvidas com relação ao Antigo Testamento, né? Porque temos provas internas e provas externas. As provas externas são as cópias, que elas são, a cada dia são descobertas e elas são comparadas, são feitas essas comparações desses apógrafos, e é observado por meio dessas comparações de que o texto ele foi mantido sem nenhuma alteração. E no Novo Testamento nós temos também várias cópias comprovando de que a palavra de Deus se manteve durante todos os anos. E livros apócrifos e pseudepígrafos. O que significa livros apócrifos? Apócrifo significa livros escondidos ou livros espúrios, livros não inspirados. Então, volto a dizer, esses livros que foram introduzidos depois da Reforma Protestante, né, na Bíblia Católica, esses livros não faziam parte do cânon do Antigo Testamento. Jesus não usou esses livros, como por exemplo, né, vamos citar aqui, Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros. Existem vários livros.
a Bíblia Católica inseriu mais 7, mas existem outros livros. Todos eles não têm a autoridade bíblica, a inspiração divina. Então elas não podem ser consideradas como Bíblia, como palavra de Deus. Elas têm discordâncias doutrinárias, práticas, né, que vão de encontro com as Escrituras. Então não devem ser tratados como palavra de Deus. E o que são livros pseudepígrafos? Pseudo significa algo falso e epígrafo fala sobre a autoria, né? Então, livros de falsa autoria, como por exemplo, Assunção de Moisés e Apocalipse de Pedro. Tem vários deles, mas estou citando aqui apenas 2. Então são livros que são escritos e colocado um falso autor. O autor, ele não é alguém importante, mas ele coloca o nome de alguém importante para que esse livro tenha algum significado, para que esse livro tenha alguma importância para as pessoas. Quando alguém olha assim, Apocalipse de Pedro, né? Por Pedro ser um grande líder da igreja, um homem importante, então as pessoas chamam a atenção das pessoas. Mas na verdade, Apocalipse de Pedro não foi escrito pelo apóstolo Pedro. Portanto, não é aceito pela igreja como inspiração divina. Vamos finalizando aqui com o nosso último tópico, a verdade nas Escrituras. O item de número 1 fala: a Bíblia é a verdade plena. O que é uma verdade plena? Uma verdade completa. A Bíblia é suficiente. É a revelação plena de Deus. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus está revelado nas Escrituras. Não vamos ser enganados, né? Tudo que nós precisamos saber está nas Escrituras. Não temos que deixar de lado as invencionices, coisas da cabeça das pessoas. Se não é algo bíblico, então deve ser rejeitado pela igreja. Porque a Bíblia é a revelação, é a verdade plena e perfeita de Deus, né? Então, por que a Bíblia é a verdade? Podemos fazer essa pergunta. Por que a Bíblia é a verdade? Porque ela é a palavra de Deus. Jesus disse, ele orando, né? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, ela se cumprirá cabalmente na vida daqueles que creem e na vida daqueles que não creem. Eu já expliquei isso aqui. O outro item, que é a verdade espiritual e moral. Ou seja, a Bíblia contém verdades espirituais e morais. Então a Bíblia não é só para cristão. A Bíblia é para o mundo. O mundo será julgado pelas palavras desse livro. Existem verdades espirituais, mas morais. Por que o mundo hoje está tão corrupto? Porque tem tanta corrupção. Porque as pessoas abandonaram a palavra de Deus. A Bíblia ensina o que é verdade, o que é mentira, o que leva o homem para a destruição, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Porque existe tanta discussão em volta de coisas por aí que deveriam ser resolvidas se as pessoas voltassem para as Escrituras, tendo ela como palavra, como autoridade máxima da sua vida, e tendo ela como algo que foi preservado por Deus durante todos esses anos, né? Sem necessidade de nenhuma alteração, nenhuma atualização. A verdade histórica e científica. Então a Bíblia é infalível em toda a matéria que aborda, Salmo 12, verso 6, né? E John Wesley, ele falou algo interessante. John Wesley, ele disse, se na Bíblia haver um erro, então ela pode haver 1000. Então se tem um erro, o que pode me garantir que não tenha mais de um erro, né? E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade. Então nós precisamos decidir se nós vamos crer ou não. Mas nós temos evidências internas e evidências externas
tem mais de 25 mil cópias de toda a Escritura. Do Novo Testamento, na faixa de 6 mil, né? Quase 6 mil. De toda a Escritura tem mais de 25 mil cópias, mostrando que a Bíblia é a palavra de Deus e foi conservada. Quando há uma comparação desses escritos, vê que não há discordância entre esses escritos. Existem algumas diferenças mínimas dos copistas, né, porque eles faziam isso à mão, porém é altamente confiável que o Senhor conservou a sua palavra, como por exemplo, podemos citar aqui o Códex Vaticano, os rolos do Mar Morto, que foi descoberto em 1947, quando o mundo estava em dúvida de que as versões bíblicas que nós usamos são muito antigas. Então o Senhor dá uma resposta muito, muito forte, quando em 1947 um cuidador de cabras está lá no campo, muito simples, né? E ele está procurando uma das suas cabras que sumiu, e ali ele lança uma pedra em uma daquelas cavernas, e ali ele ouve um barulho, né? E ele entra naquela caverna e ali ele encontra 12 vasos com rolos de pergaminho, né? E ali ele leva aquilo para a cidade com a intenção de vender aquilo para os sapateiros, mas algum arqueólogo vê aquilo, né? E compra aqueles materiais, e ele descobre que aquilo ali é um tesouro escondido. Quando os judeus, eles, naquelas grandes guerras, né, diante do Império Romano, eles então escondiam esses rolos, eles procuravam esconder os melhores deles, eles esconderam uma biblioteca inteira para que não viesse a ser destruído pelos romanos. Então, tudo isso, esse trabalho arqueológico que deve ser tratado como importante, infelizmente muitas pessoas não valorizam o trabalho dos arqueólogos, mas nós precisamos entender que eles fazem um trabalho importante, e eles então descobriram que o Senhor então tem conservado, e essa última descoberta desses rolos, né, do Mar Morto, na caverna de Qumran, nos prova que nosso Deus é um Deus que deu a sua palavra e conserva a sua palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.